passando para deixar uma dica para vocês. Então, a gente tem algumas sugestões que facilitam a nossa vida. Por isso, eu vou falar um pouquinho sobre o botão forrado. Porque o botão forrado, ele é muito prático, né? Então, eu digo assim, para quem quer fazer um investimento, né, mas não quer investir em tudo, eu acho que um balancim é um bom investimento, né? Ele é sempre um bom investimento, porque ele serve para inúmeras coisas, né? Como colocar botão de pressão em sapatinhos, né? Em necessaire, em bolsas para fechar, botão de pressão, ilhós. Com uma única ferramenta, a gente consegue fazer essas coisas. E aí, conforme a nossa necessidade, ou o nosso tempo, a nossa disponibilidade de reinvestimento, a gente vai lá e compra mais uma matriz. Então, um balancim é um bom investimento. Ó, esse é o rapazinho, né? Essa é a marca mais comum que existe. É uma peça que pode ser adaptada em qualquer mesa, né? Existem várias formas. O meu aqui já tá bem gasto, mas mesmo assim ele tá bem novinho, ó. E ele tem alguns anos já de estrada aqui, não sei, uns 4 talvez. Esse aqui, tá? E eu adaptei ele numa madeira pesada e larga, né? Uma madeira reforçada aqui com parafusos para que ele não, para facilitar o meu trabalho. Eu não tenho uma mesa onde ele pudesse ficar, né? Eu mudo muito, assim, eu mudo, troco, boto as coisas para o lugar, mesa para um lado, então ele, para mim não era interessante mantê-lo fixo em algum lugar. Um outro motivo também é porque eu sou muito baixa, né? Minha estatura é muito baixa. Então, se eu colocar ele numa estatura que seja boa para mim, numa altura que me facilite, praticamente vai significar que outras pessoas não vão aproveitar. Assim, eu levo ele, coloco ele na mesa que eu quero, né? Viro ele para lá, boto ele em outro lugar. Esta tábua realmente é uma tábua bem pesada e bem firme, tá? Para dar essa estabilidade que as pessoas temem um pouco que ele vá virar. Mas isso também não é comum acontecer. Tá, meninas? Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Que aí a gente vai lá e não sabe na hora se coloca, né? Um botão de madeira, ou um botão de MDF, um botão de plástico. E aí a gente começa a colecionar aquela, né? Que nem eu aqui, tenho várias caixinhas de tudo que é tipo, tamanho, tudo que vejo, fico louca, né? Então, forrar botões é uma coisa muito interessante para uma artesã, tá? Então, eu trouxe 2 projetos aqui, mas vocês conseguem entender que esses botões forrados poderiam ir numa bolsa, né? Em qualquer material que vocês vendam aí, nos sapatinhos, né? Ó, esses são de sapatinhos de criança. E a gente vai comprando a matriz conforme a nossa necessidade. Não precisa ir lá e comprar de tudo que é tamanho, né? Obviamente, também não vamos, mas compra uma. Na hora de comprar parece caro, né? Na hora de comprar parece caro, mas aí tu vai ter para sempre, assim, né? Tu vai ter uma para poder usar, como dizem aqui, tem um ditado, uma vida inteira e mais 3 dias, né? Então, gurias, eu acho que ele é muito prático, tá? Para quem pode, para quem quer, esse é um bom investimento. E para quem não pode, quem quer e não pode ainda, também é um bom presente para pedir aí, né? Para quem nos presenteia, como nos presentear com material de trabalho. Então, digamos aqui, a gente tem um projeto, né? Eu escolhi esse aqui porque esses os retalhinhos que eu tenho, ó. Então, eu fiz esse projeto, que é lá do no nossos cestos, né, utilitários, ó. E aí, esse cesto, né, por exemplo, poderia ser qualquer uma outra peça que tu tem. Eu dobrei aqui e gostaria de colocar um botão para prender, né? Que botão comprar? Vou sair, vou comprar, não vou comprar, né? Não vou encontrar, todas essas coisas. Então, com os retalhinhos que nós temos em casa, ó, que também é uma maneira de a gente aproveitar bem a nossa retalhoteca, ó. A gente forra um botão e
tem um botão além de exclusivo, sem o menor problema de que ele combine com a nossa peça, ó. Tá? Então, isso é uma coisa que facilita muito a nossa vida. E valoriza o nosso trabalho também, né? Além de não precisar do estoque. Tu vai ter ali, então, os teus... vai ter as tuas ferramentas, né? A matriz, os botões propriamente dito, né? As peças que nós precisamos para montar ele, e vai montar e vai fazer os botões quando tu precisa, com o que tu tem, porque isso com certeza é o que combina com o teu projeto, tá? Então, Brígida, sobre preço, tá? Isso é muito relativo, tá? Um balancinho custa em torno de R$ 130. É possível que se encontre até por menos, que compre usado por menos. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que nós não somos muito parâmetro de preço, porque nós moramos aqui no sul, né? Nós moramos em Porto Alegre. Então aqui as coisas realmente são mais caras do que nas grandes metrópoles, né? Mas digamos que com menos de R$ 200, vou falar assim, acredito que em alguns lugares a gente encontra até por menos de R$ 100, tá? Essa é realmente a marca mais comum que a gente vê, a mais usual. Essa Cardenas aqui é a marca que a gente mais encontra e a que tem mais matriz, mas existem outras, tá? Então, é isso que custa. O que custa um pouco mais caro? São as matrizes, né? Na hora que a gente vai... Peguei essa grande aqui para exemplificar, ó. Desse botão grande aqui, ó. Um retalho desse, lindo, que tava ali sobrando de um outro projeto, ó. Vira um botão exclusivo que combina com aquela peça. Com certeza combina, né? Porque se eu fizer a peça com esses tons. Então, as matrizes variam conforme o tamanho e o lugar, né? E neste caso aqui, então, tu pode encontrar, ó, viu? Então, tu não tem muita escapatória. Ah, então, aqui um balancinho em Porto Alegre custa em torno de R$ 130, né? Na internet um pouco mais barato do que isso. E as matrizes variam muito conforme o tamanho, tá? Existem matrizes de R$ 40 e existem matrizes de 90. Aí tu vai comprar a que tu mais precisa. Por exemplo, antes quando nós fazíamos peças pequenas, ó, mais pequenas, eu tinha a pequena, né, e o botãozinho de pressão. Conforme foi surgindo a necessidade, a gente foi investindo, né, e lá no Criações a Marion tem os botões de todos os tamanhos, porque ela usava muito mais do que nós. Então, eu acho que é uma coisa que pode muito facilitar a nossa vida, tá? Não precisa sair procurar botão, tu já tem ali, vai lá e forra e monta quantos tu quiseres, da forma que tu quiser. No caso dos botões, eles são compostos dessas duas partes, ó. A frente do botão é sempre assim, né? Esse botão que não é furado, existe furado também, tá, gente? Mas esse é o mais comum, mais usual. E a parte de trás do botão, que é onde nós vamos costurar. Então, a gente só vai precisar desse botão, que é sempre, vem em grande quantidade, né? Isso não é caro. Aqui na minha caixa, aqui nessa caixa que eu tenho aqui na minha frente, diz que vem 144 unidades. Então, sempre que eu precisar, eu vou recorrer. Uma coisa que o Criações e a Lutix usam muito também são forrar botões, ó, típicos da peça e colar eles em pregadores de roupa. Isso faz todo um charme na época de entregar para o cliente. Então, essa é uma estampa aqui do Criações, né? Elas são estampas já para esse tipo de finalidade, né? Para trabalhos pequenos. E essas estampas têm inclusive de Natal, assim, na época do Natal, a gente forra os botões, ó, mesmo sistema. Eu arranquei ele aqui de um pregador, ele tava aqui com cola quente, ó. Então, nem sempre precisa ser o tecido mais colorido do mundo. Então, como a Lutix é mais colorida, né?
o cliente recebe em casa uma estampa do Criações, né, que não é tão colorida, porque não precisa, a cor já está lá no produto que ele está comprando lá dentro, preso com um bilhetinho de agradecimento, felicitações, enfim, várias coisas. Então, são todos os tecidos, né? Esses botõezinhos aqui, ó, esses pequenos, ó, inclusive tem um aqui, ó, que são os que a gente usa basicamente em peças pequenas, né, como necessaire, bolsinhas e sapatinhos de criança, ou sapatinhos de bebê, enfim, tem muita finalidade, né, gurias? Alça de roupa infantil também, que é uma coisa pequena, ó. Esses dois botões que a gente tá vendo aqui saíram da parte igual do miolinho de um sapatinho, né? Então, com retalho bem pequeno, a gente pode ter dois botões ao nosso alcance, conforme a nossa necessidade. Quando eu fiz esse cesto aqui, por exemplo, ó, eu queria fechar ele com botão, ó. E aí, esse botão, eu precisava aqui, pra ficar bom, assim, de um botão grande, né? Então, um quadradinho combinando com um dos tecidos já resolveu todo o problema aqui de acabamento, fechamento, sem a gente ter que procurar lá um botão que combinasse, né? Poderia pegar um daqui, né, gurias? Ó. Na verdade, aqui nesse projeto poderia ter sido um botão quase que de qualquer cor, né? Porque eu tinha essa estampa aqui. Mas com essa aqui ficou muito perfeito, né? Ficou muito melhor e muito mais fácil. Certo, meninas? Então, eu vou passar aqui a dica de como forrar botão. Não se apeguem ao tamanho, tá? Eu vou usar só um dos exemplos. Ele é super fácil de regular, ó. O meu é todo riscadinho. Por que o meu é todo riscado? Né? Porque como aqui a gente trabalha muito nessa questão da facilitação, a numeração que eu mais uso eu vou marcando. Então, eu sei que eu regulo aqui, ó. Quando ele encostar nesse risquinho vermelho, é uma medida de botão de pressão. Eu já anoto aqui, ó. E quando ela encostar, depois eu não preciso estar procurando. Então, a regulagem só se dá por aqui. No caso de todo e qualquer botão de pressão, ó, giro, né? Tudo que eu preciso saber, vamos deixar aqui do ladinho, ó. Os botões, as peças se encaixam, né? A gente até pode falar uma outra vez se for necessário, mas no caso dos botões forrados de hoje, eles não se encaixam em lugar nenhum, eles apenas prensam. Então, a gente pega toda a peça, né? Que é tudo que nós precisamos, toda a matriz, e a gente baixa ele aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, deixa eu pegar com a outra mão. E a gente percebe que ele encosta e que ele fica firme. Então, aqui é a regulagem, não tem muito... Não é muito difícil não, gurias, tá? É super simples, a gente percebe que essa alavanca encostou ali, ó. Encostou e firmou, essa é a medida, tá? É super simples de fazer. Hoje em dia tem balancinha até com outras cores, com outros detalhes, né? O universo do artesanato tá muito fofes, por assim dizer. Hoje em dia já somos mais valorizadas nesse ponto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, para se tiver interesse para alguém, como se forra um botão, tá? As partes dos bombês, né, como se chama, é um bombê. Esse aqui é tamanho 40, tá? De 20 é um tamanho intermediário, já tá bom para começar, né? Um botão 30 é um bom botão, mas o grande é maior para ver aqui. Então, quando a gente desmonta ele, ele tem essas três partes, ó. Esse fundo é removível, tá? Para depois a gente desmontar o botão. Então, ele é super simples de fazer. Essa partezinha aqui, ó, ela tem a cavidade para se encaixar no redondo do botão, ó. Então, não precisa muito, né? O botão é arredondado aqui, forma ali o côncavo e o convexo. Então, não é muito complicado pra gente entender. Essa parte fica aqui dentro,
Ó, ela se encaixa ali praticamente sozinha. Aí a gente pega aquela estampa que sobrou lá daquele projeto, né, no caso, daquele lindo aqui desse cesto, ó. E posiciona como a gente gostaria. Ah, eu quero que apareça a alça, não precisa aparecer a alça, nesse caso aqui, né? E a gente posiciona, fazendo com que sobre tecido para todos os lados. Não precisa ter medo aqui, tem que sobrar igual, sobrou pouco aqui, muito aqui, não tem problema, tá? Isso tudo vai para dentro do botão. Então, a gente centraliza como quer a estampa e coloca ela ali dentro. Então, como a gente tinha dito que essa parte encosta lá, ó, eu encosto ela aqui dentro, empurro ela para lá, se tu errar vai ser na primeira, nada de... Ó, e fica esses tecidos todos sobrando. Tem que sobrar tecido de todos os lados, né? Ó, não precisa nem ser muito para ela se encaixar, certo? Depois que a gente coloca essa parte, então a gente coloca a argola, né? Ó, que vai situar. Então a gente deita ela aqui em cima e aqui nessa parte, que é a única que é mais cuidadosa, assim, mas também não vai ter mistério. A gente vai se certificar de que todo o tecido, ó, eu faço com uma pinça, também pode ser com aquela ferramenta básica que a gente tem em casa, ó, aquele alicate limpo que eu tenho nas costuras, tá? Com o que ficar melhor para ti, e eu vou me certificar de que todos os tecidos estão aparecendo aqui, ó. Ó, eu vou olhar e todas as pontas têm que estar para dentro, ó, meninas, tá? Eu vou dar uma leve puxadinha, não com muita força, mas só para não ficar sobrando tecido bobo lá do outro lado. Então, eu dou uma ajustada. Eu acho que a palavra nem é puxar, né? Acho que a palavra mais apropriada aqui é puxar. Aqui tá pequeno, ó. Mas é um pequeno ainda suficiente. Então, eu me certifico de que ela tá toda pra cá. Dou uma ajustada. Coloquei isso daqui. Vamos pegar aqui o nosso botão, né? O exemplo aqui. Então, a gente colocou o tecido no redondo, ó. E o que que vem atrás? A parte de trás do botão, né? Então, eu vou colocá-la aqui, com os furinhos de costura pra cima, tá? Então, quando eu ajustei os tecidos, eles ficaram todos aqui pra dentro. Por isso que é importante eu ajustar eles. Só isso. Essa parte, ó, é uma parte de peso mesmo, tá? É só para fazer o peso e encaixar ele, né? Esmagar e fazer com que ele tenha o processo. Ela sempre tem um vão aqui dentro, independente do tamanho, que é para proteger. Ó, quando ela for empurrar ele aqui, ó, ela vai proteger essa parte para não esmagar. Então, eu só vou colocar ela com essa fenda que encaixa direitinho, tá? Ela não entraria da outra maneira, né? Então, eu vou colocar essa parte com essa fenda que proteja, simples assim, tá? Simples assim, é só isso. Vou colocar ela aqui no centro, ó. Vou largar ela aqui, no nosso caso aqui ela é a grandinha, ó, então eu procuro só largar ela no meio e vou baixar e apertar uma vez só. Há um tempo atrás a gente tinha uma dúvida, né, parecia mais comum, e vou apertar ela. Quando eu apertar, eu sinto que ela faz, né, que ela aperta alguma coisa, só isso. Voltando então, há um tempo atrás as pessoas tinham o hábito de querer fazer assim, uma, duas, três vezes. Não precisa, nada disso é preciso. Só precisa apertar e sentir que ela foi, tá? A gente sente que ela aperta, né? Ela vai livre, alavanca e daqui a pouco ela dá uma pressionadinha. Então, a gente aperta até onde ela vai. Vamos tirar essa parte. Ó, que era o apoio. E vamos... E o nosso botão, opa, saiu aqui, ó, como eu queria, como eu centralizei, com a alça da bolsinha e tudo, ó. Mesmo aquelas partes bem pequenininhas de tecido que eu coloquei vieram pra cá. E tá pronto o nosso botão, agora eu não preciso procurar aqui
esse botão, no caso, ó, poderia combinar com uma peça, poderia combinar com uma bolsa, poderia combinar com tecido verde, com tecido rosa, né? Com tecido azul, com tecido cru, combinaria com muitas coisas, ó. Ó como ele ficaria bonito. Então, o balancinho é uma peça muito prática. Sim, Brígida, ele coloca os botõezinhos de plástico em babador, sim, tá? A gente tem eles aqui, inclusive, deixa eu te mostrar, antes de eu ir embora. Então, são essas peças. Terminou, coloca a argola aqui dentro, coloca aqui, guarda lá na caixinha junto com o outro. Deixa eu pegar ele para te mostrar. Mostrar aqui como é que a gente guarda, ó, pra não perder, né? Então, a gente pega a própria peça, ó, esse é um com as suas devidas matrizes. Essa é uma peça importante para quem quer colocar botõezinhos que nem tu falou, ó. Um furador, né? Esse é um furador de tecelão, é um furador de gelo, alguma coisa pra gente marcar, né? Então, a gente coloca os dois tecidos e marca para ter certeza que vai ficar no outro lugar, no mesmo lugar. Deixa eu pegar aquele tecido que eu já te mostro como é que funciona isso. Ó, então eu quero lá fechar o meu babador, né? O babeiro, o babador, né? E eu quero ajustar ali aquele lugar. Então, aqui eu tenho um pedaço pequeno, vai ser um pouquinho difícil para tu compreender, né? Mas é assim que funciona, ó. Então, a gente coloca o fechamento, a parte que vai fechar, fura aqui, né? Porque essa coisinha é bem fininha, né? Literalmente, ele é um furador. Então, ele vai marcar que aqui vai ser o centro do tecido e vai marcar que ali seria o centro para colocar o outro, tá? Então, um furador é uma coisa bem importante. É isso aí, Etienne. Eu também não tenho, eu também não tinha, assim. É uma coisa de cada vez, assim. Quem tinha era Marion, aí depois foi comprando o maior, né? É isso, assim. Importante é a gente ter ferramentas que não são caras, mas que vão ser dispendiosas depois. Como às vezes comprar uma coisa que nunca mais a gente vai usar. E essa é isso aí. Então a gente compra uma parte e depois compra outra. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui é o que a Brígida tá falando, tá? Esse botãozinho aqui, ó, tá? Que tem o macho e a fêmea, como se diz, né? Tem de todas as cores, né? Tem de plástico, ó. A gente faz aqui, eu coloco uma pecinha, ó, num retalho e coloco o meu sistema, provavelmente é semelhante a esse que tu estás falando, ó. Né? Esse fechamento aqui, ou semelhante a esse. Então, eu deixo dentro da caixa também um retalho para eu lembrar quem é quem e como faz, né? Então, a gente tenta se organizar. Porque a memória também falha, são muitas coisas que a gente tem para fazer. Então, eu guardo junto ali com essa peça, né? Às vezes, quando eu preciso fazer um teste, então é a mesma peça. Então, Brígida tá aí ainda? Ah, ó, então, Brígida, essas são as peças, tá? Daquele ali, ó. Dessa peça que tu está falando, são esses dois aqui, tá? Provavelmente aqui eu vou alterar a regulagem, né? Essa parte aqui não tem rosca, ó. Então, essa é a parte que eu coloco embaixo. Ó. E a outra... Deixa eu virar ele para não ficar com a alavanca aparecendo. Assim não vai aparecer a alavanca. E a outra parte é a que vai em cima, ó. Que é de girar, né? Neste caso aqui, ela tem rosca.
e ela é de girar. Então, não é difícil de, inclusive, conhecer qual é o lugar de quem, né? Esse, como não tem rosca, só encaixar lá. Não dá nem confusão. Provavelmente, aqui vai entrar em cartaz aquela regulagem, deve ser dele, inclusive, vamos ver. Ah, deixa eu te mostrar aqui como isso é simples, ó. Vou desregular ele aqui, tá? Vamos deixar ele assim. Se eu baixar ele agora, ó, ele não vai encostar lá. Opa, tá quase lá, tá? Deixei ele bem alto aqui e ele não se encaixa lá, ó. Eu não sinto ele fazendo aquele movimento que é aquele apertão que eu tenho que dar. Então, provavelmente, essa regulagem aqui são desses botões pequeninos aí que tu estás falando, né? Algumas pessoas conhecem como tic-tac, né? Algumas pessoas conhecem realmente como botão de pressão. A gente tem uma diversidade aí pela linguagem, né? Quando eu colocar o botãozinho aqui, ó, neste, deve ser essa regulagem, neste ela desce livre e aqui eu consigo, então, fazer aquele movimentinho. Certo, gente? Então, aí, ó, eu vou criar um novo produto, um novo momento da minha vida. Eu vou lá e preciso comprar matriz para aquela peça específica, a matriz e os botões. Então, com a mesma ferramenta, tá? Essa é uma ferramenta muito antiga, né? Qualquer uma de nós já ouviu isso em algum lugar muito antigo, de outra cor, né? Maior, menor, mais fraco. Ela é muito antiga e continua sendo muito atual. Serve para tudo. Ai, que lindo que ficou meu botão. Ó. Agora, então, eu posso colocar sem ter que sair para comprar, aqui mesmo no meu ateliê, aqui no meu cantinho. Agora eu tenho um botão para colocar aqui, combinando com essa peça, ó. Né? Digamos que esse é um conjunto, né? Então, vamos fazer aqui, ele ficar conjunto. Fazer ele ficar um conjunto bem bonito aqui. Então, digamos que eu fizesse esse aqui invertido, ó. Se eu virasse o forro, se eu não tivesse agora o mesmo tecido bonito para fazer as duas partes, né? Eu poderia fazer eles se combinarem absolutamente, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Certo, gente? Então, botões forrados são muito legais para nos ajudar. A gente sempre tenta trazer um pouco de informação para vocês. Então, às vezes nós temos dúvidas, pequenas dúvidas que parece que passam despercebida por aí. Uma dica que poderia facilitar muito a nossa vida. Então, se tu deixa nos comentários, né, sobre quais são as tuas dúvidas, o que seria interessante para te aprender, a gente, dentro do possível, dentro do nosso conhecimento, obviamente, a gente tenta partilhar. Eu quero falar para as iniciantes, tenho notado que nós temos no grupo várias pessoas que estão começando no artesanato e a costura sempre é uma arte muito bem-vinda. Bem-vinda, muito necessária, tá? Então, se tu tens essa intenção de que vale muito a pena, sempre haverá uma necessidade, né? Sempre vai haver uma costura que precisa se fazer, alguém que precise de um presente artesanal ou de um presente acessível, né? Além de toda a questão lúdica que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Que as pessoas gostam e valorizam muito receber um produto feito artesanalmente, né? Feito com afeto. Mas, independente disso, sempre haverá. Então, é um bom momento para começar. Minha dica é, neste ponto, comece. A costura é prática, né? Para se chegar à excelência, é a prática e exercício
e com técnicas, né? Com técnicas que facilitam, ferramentas que facilitam. Então, tem que praticar, tem que começar. Não fica achando que tu vai comprar, né? Em algum momento tu vai ter um ótimo ateliê ou um ótimo bairro ou um ótimo produto para oferecer e que aí as coisas vão acontecer. Não, não são assim que elas acontecem. A gente começa, vai fazendo, né? Vai ficando conhecida, vai atendendo as necessidades, vai aprendendo com os erros, né? Porque quando nós começamos, nós não sabemos muito bem o que nós queremos fazer e nem tudo que nós precisamos. Então, nós não temos um armarinho, não somos proprietária de um armarinho, né? E a gente acaba, então, eu queria fazer um projeto, eu preciso de um botão, não tenho. Preciso de um zíper, não tenho. Essa régua é importante, né? Esse molde é importante. Então, a gente fica sempre procurando essas questões. E acaba, muitas vezes, ou investindo muito antes de que se possa ter o retorno, acaba se comprando um material que depois não funciona pra gente, ou a gente muda de ideia, vai fazer outra coisa e fica com aquele estoque, né? Então, tudo isso é dinheiro. Então, uma sugestão é a gente sempre ficar, meninas, quando começa, pelo básico, né? Quando a gente não tem uma encomenda, a gente vai fazer um produto para mostrar, a gente começa pelo básico. Outra coisa importante são as ferramentas, né? A gente sabe que tem réguas, que tem matrizes de tudo que é tipo, molde de tudo que é tipo, e a gente quer comprar, né? Mas está começando, não sabe o que deve, não pode tudo, nunca vai poder também, né? Porque o mercado está sempre inovando e trazendo ferramentas que nos facilitam. Então a gente tenta ficar mais no básico, né? Por isso a gente também traz algumas dicas de ferramentas que possam ser adaptadas. Mas os botões são assim. A gente vai fazer um projeto e aí ele precisa ser fechado com um botão e a gente não sabe exatamente, a gente não tem. Nunca é o que a gente tem. Quando a gente tem pouco, nunca é o que a gente tem. É óbvio que a gente parte do princípio, né, que nós temos sempre que tentar usar a nossa criatividade. Então, não ficar atrelada àquilo que parece ser dentro do quadradinho, né? Quando a gente faz um projeto, digamos que seja vermelho, né, que tenha mais predominância para vermelho, mas que o forro é cru, por exemplo, a gente tende a achar que o botão teria que combinar com aquele vermelho, né? Então a gente precisa lá de um botão grande e às vezes então a gente tem um botão pequeno, médio e precisa de um grande. Então isso acaba gerando muito estoque. Sem contar naquele custo que a gente tem, que tudo é tempo, tudo é dinheiro, né? E que tempo também é dinheiro. Então eu tenho todo o material, ofereço para uma cliente, né? Ela me pede uma outra coisa parecida com o que eu tinha e eu me desloco de casa para procurar aquele, né, um insumo qualquer, no caso aqui o botão, eu não encontro, vou num próximo lugar, numa próxima lojinha, então isso tudo é tempo, dinheiro e principalmente, meninas, acaba desgastando e frustrando a gente.